Normalmente a política é a forma que o ser humano encontra para não recorrer na porrada, né, para resolver as coisas. Mas não é o caso dessa seleção que a gente vai mostrar para vocês agora no Foguete Molhado. Bom dia, Felipe Drummond. Bom dia, gente. O que você está achando agora Assim, estou feliz com a sua participação, mas triste que tanta gente tenha morrido para que a gente fizesse esse segmento. O que você acha disso? Olha, o Brasil tem essa fama de ser um país pacífico, calmo, onde as pessoas resolvem as coisas na conversa e não na bala. Mas no caso da nossa política não tem sido muito bem assim não. E se eu pudesse falar alguma coisa para o amigo telespectador, o conselho de vida mesmo é não seja político, né? Se você quer viver durante muito tempo, né? Quer morrer de velhice, quer se aposentar. Porque, ainda mais se for um pouco progressista, você vai ter sérias chances de não terminar a sua vida de uma forma muito legal. Ser político no Brasil, principalmente no interior, é tão perigoso quanto ser alpinista, amador de leão, traficante de drogas. Eu acho que traficante de drogas é menos arriscado que ser político. Mas vamos lá então, gente. Então, eu sei que esse tema ele é polêmico, então vamos explicar a nossa metodologia. A gente escolheu, dentre todos os milhões de casos que existem de assassinato político no Brasil, mas a gente teve que colocar um certo critério, né? Porque senão, enfim, são apenas 5 que a gente pode falar. O primeiro critério, a gente está falando de políticos com cargos eletivos, ou seja, porque se você for olhar bem, quantos crimes existem aí no campo, enfim, com MST, líderes sociais, camponeses, assim, não tá no gibi, é muita coisa. Então, assim, talvez a gente faça um vídeo só sobre isso depois. Mas o primeiro, então, só políticos eletivos no exercício do seu cargo. A segunda é crimes que têm um background histórico interessante, né? E o terceiro, que é os fatores bizarrice, não solução, mistério e bizarrice de novo. Forças ocultas. Forças ocultas. Então vamos lá, sem demora, os 5 maiores crimes, assassinatos políticos no Brasil. Foguete molhado. Pelo quesito importância histórica, eu acho que a gente tem que ter nenhuma dúvida de que esse é um dos principais crimes no Brasil, né? Obviamente a gente está falando do assassinato de João Pessoa. Então, o presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, ao assumir então o poder, né, era um coronel, né, filho de descendente de coronel, sobrinho de um ex-presidente da República, Hermes da Fonseca. Tinha um problema. Existia uma região, né, região perto da cidade de Princesa, no centro-sudoeste da Paraíba, que exportava através do Porto de Pernambuco todas as suas produções ligadas aos seus coronéis, né, boi, enfim, não. E aí, ele estava tendo um prejuízo muito grande, né? Afinal, era um produto que não era tributado. Nessa época, a carga tributária do Brasil era quase toda de imposto sobre exportação, tanto é que o café que dava retorno para o Brasil. E aí ele começou então a colocar vários postos, né, de fiscalização, tanto é que o apelido dele virou João Cancela. João Cancela porque ele começou a tributar tudo. Colocar cancela na região. E isso irritou muito, né, principalmente o maior coronel, o líder da região, que chamava José Pereira. Famílias rivais. Famílias rivais. Então começou a ter um estresse. Culminou, o ápice da confusão foi quando eles, ao indicar o presidente do estado, indicava quais seriam os candidatos a deputados federais pelo Partido Republicano. Ele decidiu indicar novos nomes, se não fossem habituais, sobre o critério de rotatividade, mas na verdade para prejudicar o senhor João Suassuna, pai do Ariano Suassuna, que havia tido problemas políticos com ele na cidade, né, de Umbuzeiro, no qual ele é natal. Eita! Não contentes, então, José Pereira, né, na sua região, cria então uma independência do seu território, assim como existia território do Acre, né, outros territórios do Brasil, que seriam... Foi estilo, então, Antônio Conselheiro, então? Mas coronel, né? Uma versão coronel, e na verdade ele tentou criar um território diretamente ligado ao governo federal. Que já não era muito afeto do João Pessoa pela disputa política, né? Então Washington Luiz já não era muito afeto do presidente. O governo federal fez vista grossa e deixou. Começa então uma guerra dentro do estado, da polícia do estado contra o território da princesa, que teve hino, teve bandeira. O território da princesa, inclusive, tentou chamar Lampião pro lado deles, tentou contar com o apoio de Lampião nessa guerra. Só que uma das cidades onde teve os principais embates foi a cidade de Teixeira, que era a cidade de João Dantas, que esse, né, a gente está falando do assassino de João Pessoa. Após os embates, então, João Dantas ele foge para Olinda, né, escapando do clima de revolução que estava instaurado nesse estado, e João Pessoa começa a iniciar uma guerra contra todos os coronéis líderes dessa revolução no território de Princesa.
Uma das formas que ele teve, né, do debate dessa época era atacar a moralidade. Ele invade, então, o território de João Dantas, o escritório de João Dantas na capital, na época Paraíba, né, na cidade chamava, ele ainda não tinha morrido para a cidade. E lá encontra cartas íntimas que ele trocava, né, de amor, de confissões, né, de relação íntima, do João Dantas com uma professora, mas que na verdade era muito mais que uma professora. Era uma pessoa ligada a movimentos, que defendia, por exemplo, o voto feminino, era uma intelectual, né, que chocava um pouco a sociedade da época, que era Anaíde Beiris. E ele passa então a divulgar João Pessoa através do jornal A União, que tinha uma sede do lado do governo da Paraíba, que na verdade era mais o diário oficial do governo, passa a divulgar essas cartas íntimas. Posteriormente, né, seguidamente, em 1930, João Pessoa foi receber uma medalha, né, uma condecoração do governo, e estava no café. João Dantas, que já estava na proximidade de Otávio e Olinda, resolveu o momento para acertar as contas. Pipocou João Pessoa. E aí foi o mais interessante da questão de João Pessoa, né, ter morrido, é que, na verdade, assim que ele morreu, o Washington Luiz, que era o presidente, foi forçado a intervir, né, na situação e acabou com o território da princesa, dissolveu o território da princesa. Mas o fato é que uma disputa territorial que o Washington Luiz fez vista grossa acabou dando motivo para sua deposição. Mas muito boa história, assim. Quinto lugar então é João Pessoa. João Pessoa, ex-presidente do estado da Paraíba morto. Olha, o quarto lugar, ele ganha sem dúvida no quesito bizarrice, né? Se você acha que o Delcy de Amaral foi o primeiro senador a ser preso, não foi. Na verdade, o Senado brasileiro, lá em 63, foi palco de um tiroteio estilo Bang Bang, velho. Envolveu dois políticos, assim, tradicionais do estado de Alagoas. Fazendo parênteses, o estado de Alagoas merecia um top 250 de assassinatos, porque lá realmente vai ter assassinato, assim, desse nível. Mas, enfim, quais são os pivôs desse Bang Bang moderno que aconteceu no Senado? Foi o pai do nosso atual senador, Fernando Collor, o Arnon Collor de Mello, e o rival político dele na época, que era o Silvério Pérez, que era ligado à família do Góes Monteiro, né, que é uma família tradicional, na época do Getúlio Vargas e tudo mais. E aí, em 63, aconteceu dos dois virarem senadores, sabe? Assim, meu Deus! Não, e aí o Pérez, lá ligado aos Góes Monteiro, já falava só, eu desafio o Arnon a tomar posse, ele não tem a hombridade de vir aqui tomar posse. A questão é que, assim, o Silvério Péricles, ele já era um hábil atirador. Ele já andava armado, sabe? Coisas que eram permitidas nessa época, né? E tinha andava com uma arma na perna, no calcanhar, né? Não, bicho, ele andava no Senado o dia inteiro armado, velho. Assim, vai saber. E o Arnon, ele não sabia atirar. Inclusive, nesse dia do Senado, ele entrou com a arma escondida, dizem, na bolsa da mulher, da Leda, que é a mãe do Collor, né? O Arnon foi falar, e aí provocando, chamando de achacador, né, igual o Cid Gomes, né? Apontando o dedo, e o Silvério Pérez estava conversando com, eu esqueci agora, mas acho que é o tio do Arthur Vigílio. Não, aliás, o pai dele, Arthur Vigílio pai, né? Arthur Vigílio pai. Que é o Arthur Vigílio Neto, né? E aí eles estavam conversando, e aí o cara começou apontar o dedo, e aí depois ele tirou a arma. Só que o Silvério Pérez, ele já era um atirador muito hábil. Nesse ínterim, só dele tirar a arma, e ele ficou todo meio tremendo e tudo mais, o Silvério Pérez conseguiu abaixar, fazer aquele famoso rolamento, se esconder e tirar a arma dele. Que isso? Exatamente, o cara tinha 67 anos, velho. Meu Deus! Não, inacreditável, o cara tinha um eu não consigo dar uma cambalhota com 24 anos. Não, pois é, exatamente, né? Mas assim, completamente vive mais, né? E aí, nesse ínterim, enquanto o Arnon tava degladiando pra tentar tirar, vieram duas pessoas para tentar coçar, tentar ajudar o Silvério Pérez, porque o Arnon tava no plenário. Esses dois, um era o tio do... eu esqueci, eu vou botar aqui na legenda, mas esqueci. O outro é a nossa vítima, que foi o senador José Cairala. Esse, na verdade, ele era suplente de senador. Nossa. Ele tinha assumido 6 meses antes, ele ia, no outro dia do incidente, entregar o cargo dele pro senador oficial, né? Que azar. Ele tava todo feliz, foi lá ajudar na tranquilidade. E aí o Arnon disparou 2 vezes, a segunda acertou o José Cairala. Os dois foram presos em flagrante,
Só que na Constituição, na época, no regimento também, falava que o cargo, enfim, num caso de crime, seria decidido por votação do Senado. Então, os senadores votaram a favor da prisão dos dois. Justo, né? Dos dois alagoanos. E só que aí depois um juiz do Tribunal de Brasília liberou os dois. E aí, tranquilo, assim, continuaram, vida que segue. Vida que segue, não se fala mais nisso. Não se fala mais disso. O Arnon ainda depois foi governador de Alagoas, assim... E o Collor, né? A gente sabe. A gente sabe, né? Então, o quarto lugar foi esse Arnon Collor de Mello e Silvério Pérez, no Senado em 63. Ai. Drummond, qual que é o terceiro lugar? Olha, não é implicância, mas o terceiro lugar também é de Alagoas. Agora... Nossa. E eu acho que é um caso que deixa um aviso, um alerta muito grande. Cuidado com quem você faz coligação, né? Muito cuidado. Acima de tudo, é um caso de frieza, tipo caso de crime político no Brasil. Na eleição para a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas de 1998, ou seja, não faz muito tempo, o candidato a deputado Pedro Talvani, ele não foi eleito, né? Ele tinha uma coligação, entravam 3 pessoas na coligação e ficou em quarto. A terceira pessoa mais votada da coligação, que era a deputada Ceci Cunha, por exemplo, teve 55 mil votos, ele teve 44 mil, teve 24 mil. Então uma diferença bem grande, né, de número de votos. Mas ele não ficou muito satisfeito com essa questão não, e ele decidiu que ele faria de tudo para ser deputado de uma forma bem fria. A situação começa da seguinte forma: o deputado, outro da coligação, chamado Augusto Farias, irmão do PC Farias, foi avisado por um pistoleiro de que ele estava mandado de morte pelo deputado Pedro Talvani. E na época, né, os jornais noticiaram, isso tem até no Estadão, que o estado de Alagoas ele tinha uma caderneta de preço de cabeça por morte política. Já estava na praça. Já estava na praça. Um vereador era R$3.000, mais um café com pastel em Guaraná. Pastel em Guaraná. Assim que ele ficou sabendo disso, Augusto Farias deu no pé, sumiu, né, porque não queria ser morto. E sobrou para quem? Sobrou para a deputada Ceci Cunha. Após ser titulada na Assembleia Legislativa, após tomar posse do cargo, ela volta para casa, né, com o seu marido, vai para casa da sua mãe, faz uma pequena comemoração, né, e ela foi seguida já por um carro, se não me engano, com 3 pistoleiros, que matam todo mundo, chegam atirando, metralhando todo mundo da casa, acabam com todo mundo. Pronto. O deputado, inclusive Augusto Farias, né, sabendo do que tinha acontecido, inclusive alertou as autoridades, né, de que acreditava que tinha sido preso, tinha sido um mando desse deputado, o candidato que foi em quarto lugar. Pedro Talvani consegue mesmo assim ainda assumir o cargo da Assembleia, né, como suplente, né, enquanto quarto melhor posicionado na coligação, porém não consegue ficar muito tempo. Ele fica alguns meses e logo é cassado, quebra de decoro parlamentar, obviamente. Fica alguns meses então na Assembleia, depois é julgado, é preso, todo mundo foi preso. Então é uma história no qual todo mundo foi preso foi resolvido. Mas ele ensina alguma coisa pra gente tomar muito cuidado. Cuidado com quem, se você for candidato, deputado, vereador, qual coligação você vai estar, e cuidado quem não vai entrar pra coligação, porque muitas vezes as pessoas podem resolver na bala. E esse caso é um exemplo de que já aconteceu em vários lugares no Brasil, né? Às vezes as matérias que citam esse caso citam casos, né, de prefeituras da Baixada do Rio de Janeiro que aconteceu com vereadores. Então, isso na verdade é um pouco comum, mas o caso da Ceci Cunha é bem emblemático, né? Não foi eleito, teve alguém na sua frente, mata ela, assume o cargo. Pronto. É o arquétipo do crime político clássico. Clássico, é um crime político frio, é igual matar um pernilongo, você mata alguém para assumir o cargo político daquela pessoa. Não, isso fica um recado para aspirantes a políticos. Abre o olho, fica de olho no seu suplente. Ele pode ter treta. Pode ter treta. Obviamente, nada contra os suplentes, mas, enfim. Não é bom arriscar. Beleza, então o nosso terceiro lugar é a Ceci Cunha, então. Ceci Cunha. Alagoas, da Boa Terra de Alagoas. Da Boa Terra de Alagoas. Vou mandar um beijo pra Laís, essa aí é uma homenagem pra você, que é da Terra de Alagoas também. Beijo, Laís. Olha, o nosso segundo lugar, ele galgou esse segundo lugar porque ele foi um crime feito pelo próprio Estado brasileiro, né? Ele é um dos mais notórios porque ele ficou muito tempo sem ser resolvido, né? Só recentemente, através da Comissão da Verdade, em 2014, que a história na sua integridade foi revelada. É claro que eu estou falando do caso do ex-deputado Rubem Paiva, que era do PTB lá, né, idos da década de 60.
Vamos entender o que aconteceu. Ele era do PTB, deputado na época, em 60, e aí veio o que? O golpe militar, né? O golpe militar, o AI-1, o que fez? Cassou o mandato dele. E aí, mas só ele continuou na oposição, né? Ele era um opositor muito ferrenho do Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo na época. Enfim, e nessa época também tinha muitos exilados que foram pro Chile. Então ele ia muito pro Chile e tudo mais. E na época a polícia estava investigando um caso de intermediação de informações entre exilados do Chile e enfim, conspiradores brasileiros, né, comunistas. Na época a polícia estava investigando uma comunicação clandestina entre exilados do Chile e Brasil. Num desses voos em que a polícia ia fazer uma apreensão, né, de suspeitos, o Rubens Paiva estava lá. E apreenderam ele e acusaram ele de ser o intermediário de um tal de Adriano, que era ligado ao MR8. Né? Esse Adriano, na verdade, é um codinome de um outro cara que eu esqueci o nome aqui, mas que depois ele até virou vice-prefeito do Rio, sabe? Um cara notório. A bizarrice desse caso foi que ele foi levado pela aeronáutica, ficou, enfim, ele sofreu tortura e tudo mais, mas eles apreenderam também a mulher e a filha de 15 anos. E olha que bizarro, a filha de 15 anos falou que, no testemunho dela, que hoje também é notório, que os militares perguntavam pra ela assim, não, seu pai é comunista? E ela falava, não. Então o que é isso aqui, ó? Aí você que eles tinham? Um trabalho de escola dela, falando sobre a Revolução Tcheca. Sabe, usaram um trabalho de escola dela como uma prova para falar que a família dela era comunista. Nossa, enfim, liberaram a mulher e filha, mas depois transferiram o Rubens Paiva, enfim, ele foi transferido várias vezes até ser torturado e morto, né? E eles tinham que dar fim no corpo dele. Então levaram ele para Tijuca, né, no Rio, numa parte lá, enterraram o corpo dele lá. Só que estava tendo reforma na região e eles estavam fazendo uma avenida para lá. Eles ficaram com medo deles acessarem, sem querer, a alçada, o corpo do Rubens Paiva. Então eles mudaram o corpo e colocaram em outro lugar. E depois eles ainda, com medo, jogaram no mar depois. Então se desapareceram com o corpo. Esse caso só veio muito à tona porque a mulher dele, a esposa dele, deu uma de Robert De Niro em Cabo do Medo, sabe? Estudou, entrou pro direito, fez uma campanha e assim, levou pra mídia e tudo mais. Só que isso não impediu, não deixou a história morrer. Então é isso aí, no segundo lugar fica aí o Rubens Paiva, segundo lugar aqui nos 5 crimes mais cabeludos da República Brasileira. Chegamos no primeiro lugar, Felipe. Eu acho que esse caso, em primeiro lugar, é um dos mais polêmicos mesmo que a gente tem na República. Por quê? Porque é um dos mais recentes, né, aconteceu em 2001, e porque ele foi ensejado no seio do maior partido do Brasil, um dos maiores, que é o PT, né? Drummond, quem que foi Celso Daniel? Olha, Celso Daniel foi muito mais, foi muito além do que um mero prefeito, né, sexual, alguma coisa simples assassinado. Ele, né, era famoso e era destacado nacionalmente por várias práticas vanguardistas a nível de administração pública, fez experimentos com programas de transferência de renda que, junto com vários outros, influenciaram o próprio Bolsa Família, e era reconhecido por ser um notório defensor da administração pública. Eu já vi livro dele falando sobre consórcio público, sobre... Sim, tem uma experiência pioneira a nível de gestão pública, né, que é o consórcio do ABC, né? Se qualquer estudante do campo de públicos, pegar os materiais, pegar os textos que ele escrevia nas revistas da Perseu Abramo da década de 90, vai ficar impressionado do que é uma visão até hoje vanguardista. Era um dos quadros mais progressistas do PT. Então, né, no início aí dos anos 2000, era inclusive o encarregado e coordenador do plano de governo do Lula em 2002. Dizem que ele ia coordenar a campanha. Ele ia coordenar a campanha, era coordenador do plano de governo, certamente viria a ser um dos ministros com maior influência no governo, não há dúvidas nenhuma, que seria um dos personagens principais da história brasileira. Mas vamos voltar só, como é que surgiu o background do contexto do assassinato? Ele era prefeito lá de Santo André e aparentemente tinha um cartel assim, de cobrança de propina entre empresas de transporte público, de ônibus, né? E, enfim, isso estava meio que fugindo do controle. Ele aparentemente ele era meio conivente com isso, ele sabia da existência, mas não intervia até um certo momento quando ele percebeu que algumas pessoas, essa é a versão
vamos dizer assim, a mais conhecida, né? Do Ministério Público. Que é do próprio irmão dele, né? Que é defendido também pela família. Sim. Aí a coisa foi tomando proporções, as pessoas foram começando a desviar esse dinheiro, um dinheiro que supostamente iria para um caixa 2 para a campanha. Para o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, PT, mas na verdade algumas pessoas estavam utilizando benefícios próprios, se apropriando do dinheiro, né? E aí a versão oficial é de que ele começou a ficar incomodado com isso. Começou a ficar incomodado. Dizem que chegou a elaborar recebeu um dossiê sobre a situação, né, e estava prestes a denunciar esse escândalo como forma, né, acho que para ele era inadmissível uma corrupção no nível de ganho individual, né, e não para um ganho coletivo que era a causa do partido. Ele tinha um assessor que era o Sérgio Gomes da Silva, né, que ficou conhecido depois como Sombra, né? Até hoje responde Liberdade, né? Sim. E aparentemente, segundo a teoria principal, ele foi, vamos dizer assim, um mandante. Tem inclusive uma denúncia aí no Congresso da deputada Mayra Grabili, que diz que ele chegava, o pai dela era dono de uma dessas concessionárias, né, de transporte público da cidade de Santo André, do ABC, que ele chegava na mesa e colocava uma arma na mão e ia pedir a propina, né, ia pedir o recurso lá. Igual um xerifão mesmo, sabe? Igual um xerifão, então era uma pessoa, né, bem, digamos assim, bem agressiva. O Sombra e Celso Daniel foram na churrascaria em São Paulo, e a versão oficial é que eles iriam simular um sequestro, né? Pouparam o Sombra e existe ainda a crença de que ele foi torturado e depois morto. Né? E eu acho que já está nos detalhes, né, nesse crime. O Celso Daniel e o Sombra saíram, né? Acho que, se não me engano, o Sombra estava dirigindo o carro. Sim. Saíram, foram então cercados por vários carros, né? E tentaram fugir. O carro era blindado. Sim. Então, com o carro blindado, ele é imune a balas, né? Todas as balas que foram atiradas durante esse trajeto se concentraram no lado do passageiro, do Celso Daniel. Ou seja, miraram nele, né? Não miraram no motorista. Eu acho que quando você quer parar um carro, você tenta talvez virar um motorista. Dá um tiro no pneu. Mas enfim, era um carro blindado. Uma hora o carro parou. E um carro blindado ele também não tem como abrir por fora, né? Você consegue ficar trancado dentro do carro até acontecer alguma coisa. E, né, de alguma forma o carro foi aberto por dentro. Tem duas versões conflitantes. A versão da Polícia Estadual de São Paulo, feita no ano do assassinato, eu acho em 2002 inclusive, de que acredita que foi um crime comum. Que assim, eram bandidos normais, tipo chão de fábrica, e que confundiram ele com um empresário rico. E na época, em 2002, estava muito forte essa questão de sequestro, né? Sequestraram mãe de jogador, era um crime que estava em alta no Brasil. Né? Silvio Santos sequestrado, né? E depois o Ministério Público aceitou a versão de que foi, né? Foi um crime mandado pelo Sombra, que era a pessoa que fazia essas cobranças de propina, né? E era a pessoa que comandava esse esquema de corrupção dentro da prefeitura de Santo André. Montaram um Dream Team de bandidos para matar o Celso Daniel. Um dos envolvidos 3 meses antes, se eu não me engano, foi salvo por um helicóptero que pousou dentro do presídio, entrou dentro do presídio e fugiu. Logo depois já estava envolvido no crime. Então você tem noção, cara, um helicóptero entrou no presídio, sequestrou um presidiário e foi embora. Cinema. E assim, depois, a investigação, enquanto a investigação rolava, teve uma queima de arquivo brutal. Até hoje, a lista é de que 8 pessoas foram mortas ligadas ao esquema inteiro e 2 estão desaparecidas. E assim, todas essas mortes elas só reforçam as teorias de que dizem que foi um crime premeditado, não foi apenas um sequestro, foi um assassinato político. O agente funerário foi assassinado. É quem recolheu o corpo de Celso Daniel após a morte. O garçom que serviu os dois, o Sombra e o Celso Daniel, foi assassinado. A testemunha do assassinato do garçom foi morta. O médico legista que analisou o corpo de Celso Daniel foi no Jô Soares, defendeu a tese de que ele, enfim, porque algumas pessoas acham que poderia ter suicidado, blá blá. Ele desmentiu essa tese, foi no Jô Soares, depois foi morto. E o nosso amigo Dionísio, que foi raptado do presídio, depois foi morto. Ele voltou pra cadeia e foi morto na cadeia. Então assim, foi uma queima de arquivo inacreditável. Esse caso do Celso Daniel também, ele é mais polêmico ainda, não só por essa história maluca, mas porque ela supostamente tem ligações com políticos de alto escalão do núcleo duro do governo PT. Sim, em vários, né, pelo próprio irmão do Celso Daniel e vários depoentes que bancam essa versão de que foi um crime político, chegam sempre a citar o nome de José Arceu, que comandava o esquema, que teria uma relação próxima com o Sombra, então que teria uma relação muito forte. Agora, todo crime deixa rastros. E o que a gente viu, por exemplo, esse ano, e muitas pessoas não podem ter entendido, foi a Operação Carbono 14. Que basicamente era uma das operações. Que é uma das operações da Lava Jato. O que ela descobriu?
Ela descobriu que foi feito, através de uma empresa laranja ligada talvez ao próprio José Dirceu, foi feito um pagamento para um empresário, né, de Santo André, Sim. dono de com relações, depois dono de um jornal. E esse empréstimo, na verdade, foi descoberto através do Banco Sachin, foi feito pelo PT para pagar esse empresário, para que esse empresário, porque esse empresário estava chantageando revelar informações sobre. Ou seja, o dono desse jornal estava chantageando o PT, essa é a versão que contam, de revelar o caso. De revelar o caso. Eles fizeram um empréstimo, desse Banco Sachin. Desse Banco Sachin. Como é que isso chegou na Lava Jato? Esse empréstimo foi pago depois através de contratos da Petrobras. Então esse banco foi favorecido em contratos da Petrobras muitos anos depois que pagaram. Então, resumindo, usou-se, né, segundo chegou as operações, existem indícios concretos disso, a Petrobras foi utilizada para encobrir, né, um assassinato de Celso Daniel. Então é uma relação infelizmente muito espúria, né? É um pesadelo dentro do PT, né? E assim, a gente espera que, né, todos fiquem sabendo, né, saibam mais informações. Eu acredito que ainda tem muita informação, né, reabriram o inquérito, né, sobre o assassinato do Ministério Público Federal, reabriu o inquérito, está chamando as novas testemunhas para depor, porque uma história dessa realmente não pode sair impune, né, o Sombra, se foi mesmo mandante, está até hoje. Mas é isso então. É isso. Drummond, obrigado. Se vocês gostaram do Drummond, curtam, e quanto mais likes, menos roupa e mais vezes o Drummond aparece aqui. O recado que a gente quer mandar é política, não mate o irmão, não mate o irmão. Né, não mate o irmão e pense muito bem antes de entrar pra política. Pesquise bem o seu suplente. Pesquise bem o seu suplente. E não vá pra Lagoas, tô brincando. Pode ir. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Até gente. o próximo Até o foguete próximo. Molhado.